Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje vamos conversar um pouquinho sobre curiosidades e rotinas em Portugal. Espero contar um pouquinho mais sobre o país, sobre tudo aquilo que vocês precisam saber. Bora lá? Vamos falar um pouquinho aqui mais sobre Portugal, voltando a fazer vídeos sobre o país, já falamos sobre os documentos, sobre os tipos de contratação, então gostaria de falar um pouquinho sobre as curiosidades e rotinas em Portugal. As diferenças culturais, é claro, Portugal é um país de língua portuguesa, porém, mesmo no português já temos algumas diferenças e elas vão variar um pouco da onde você tá, se você vai para Lisboa, se você vai para o Porto, se você vai para o Algarve ou se você vai para o interior, mas assim, você vai poder ter a diferença do idioma, mesmo sendo de língua portuguesa. No inglês nós temos a diferença do inglês americano para o inglês britânico e a gente pode ter certeza que é bem similar a diferença do português do Brasil e do português de Portugal, mesmo sendo português. Porém, é algo que você consegue aprender, que você consegue obter no seu dia a dia e vai te ajudar tranquilamente a permanecer tranquilo no país, a entender um pouquinho mais do que eles estão acostumados a falar, até mesmo se você tiver um problema para se expressar de alguma maneira, se você tiver algum problema para falar, ser entendido, né, de forma geral, você acaba aprendendo depois tranquilamente a falar da maneira que eles estão acostumados. Então, assim, acho que isso é uma diferença cultural muito bacana e que você aprende com o tempo, assim, em como ficar um pouco melhor. E aí tem o custo de vida, né? Assim, o custo de vida em Portugal hoje é um custo de vida barato comparado com os outros países da Europa, né? Por exemplo, comparado com a Bélgica, Portugal é muito mais barato, tanto em mercado quanto para você sair. Se você tem a rotina de almoçar fora, de jantar fora, com certeza você, por exemplo, se você almoça no trabalho, come alguma coisa no trabalho, provavelmente você vai gastar muito menos em Portugal. Porém, tirando o aluguel, que são os arrendamentos, e é um ponto que eu coloquei aqui embaixo, Portugal tem um custo de vida muito baixo. Então, assim, você não vai gastar tanto para fazer as coisas que você quer e, assim, para aqueles que trabalham na área de TI, você já vem com o privilégio de estar ganhando muito acima da população no geral, porque o salário mínimo em Portugal é baixo. Então, assim, a maioria das profissões recebe um salário mínimo e você, profissional de TI, vem com um salário acima da média, então você consegue se organizar para ter uma vida boa. O problema é que quando você vê os aluguéis, que aqui são chamados de arrendamento, aí começam os problemas. Você tem que vir preparado, você vai preparado para Portugal, vai preparado para Bélgica, porque você sempre vai pagar um preço de arrendamento, um preço de aluguel muito alto. E em Portugal, como o mercado está muito inflacionado nesse momento, o que acontece? Você precisa antecipar muitos pagamentos de renda, né? Ou seja, muitas vezes você vai ter que dar 3 rendas, 6 rendas antecipadas para que você consiga alugar um apartamento, alugar uma casa, a não ser que você queira morar num quarto inicialmente e dividir, né? Uma casa com outras pessoas até você encontrar o seu, mas a princípio, para que você consiga tranquilamente, eu sempre recomendo vir com várias rendas antecipadas, com vários aluguéis. É um planejamento difícil? É um planejamento difícil, com toda certeza, mas se você vem com esse planejamento em mente, fica muito mais fácil quando você está aqui. E aí, de forma geral, o custo de vida para todos os bens materiais, alimentação, sair, fazer tudo acaba sendo tranquilo para quem é profissional de TI, porque você já vem com o salário acima da média e você consegue ter todos os seus gastos assim dentro dos padrões, comprar aquilo que você tem vontade, interesse e às vezes até viajar e não ter um custo de vida tão alto porque o país te oferece essa possibilidade. Agora, em aluguel e arrendamento, eu confesso que realmente é muito difícil. Comparado, por exemplo, a Bélgica e Portugal, em Lisboa, você vai encontrar os mesmos preços de arrendamento do que da Bélgica. E a Bélgica, o salário mínimo é muito mais alto que de Portugal. Então, assim, o mercado imobiliário em Portugal está inflacionado.
tão quão caro quanto a Bélgica. Então, assim, o aluguel e o arrendamento é sempre algo que você tem que ter muito em mente, mas tirando isso, Portugal tem um custo de vida muito baixo. A saúde em Portugal, eu sempre recomendo que você utilize a saúde privada, ou seja, tem um plano, provavelmente a empresa vai te oferecer, então tem um plano, use os hospitais privados, porque a saúde pública, mesmo você não pagando e tendo acesso ao CNS, que é a saúde pública, você vai ter o seu número de utente, porém o atendimento não é dos melhores. Assim, a saúde pública em Portugal é fraca, então, assim, por mais que seja pública, se você tiver um convênio, você vai ter o acesso ao privado, e às vezes do privado você consegue o que você precisa no público. Sim, com certeza existe, mas eu sempre recomendo que tenha saúde privada, seja da empresa ou seja um plano que você faz por parte, porque dependendo da saúde pública você pode ter alguma dor de cabeça, e por regra sempre tem dor de cabeça. Então, assim, se você tem opção e geralmente a empresa vai te oferecer, faça o plano privado, vá nos hospitais privados, tem o Hospital da Luz, tem vários hospitais muito bons aqui privados, e assim você não paga um absurdo pela saúde, você paga por ter um atendimento melhor, e vale a pena. E aqui em Portugal eu acho que assim, você tem muita chance de ter um atendimento mais humanizado quando você está no privado do que quando você está na saúde pública, porque a quantidade de pessoas é muito maior na saúde pública, então você vai ter um atendimento um pouco mais voltado para aquilo que você está precisando, né? E eu acho que um ponto muito positivo de Portugal é você poder trabalhar remote. Então, na Bélgica, se você tá aqui na Bélgica, você não tem essa possibilidade de trabalhar remote se você não tiver visto. Em Portugal você tem, você pode ter um visto, seu visto de trabalho, a sua autorização de residência, e pode trabalhar remote. Então eu acho isso um ponto muito positivo. Bom, esse foi um vídeo mais rápido, foi só um pouco mesmo para falar sobre algumas curiosidades e rotinas assim das diferenças culturais de Portugal, mas deixa nos comentários, compartilha com os amigos tudo aquilo que você quer ver aqui, e se tiver algo mais para falar sobre Portugal, é só me dizer. Bora lá? Muito obrigado e vamos que vamos!